tarde a todos. Estamos dando início à nossa 11ª, né? 11ª reunião da Comissão de Obras, substituindo aqui o presidente Márcio Darós, que está chegando na casa. A vereadora Roseli justificou a ausência? Certo. Então, vamos dar início, trazendo a pauta de hoje. Pode passar ali, Ah, sim. Aí vai suspender por alguns minutos? Sim. Não, já podemos tocar ali. Ele chegando ali já... PE 15 de 2024. O chefe do Executivo dispõe sobre desvinculação de 30% das receitas da contribuição para o custeio de serviço da iluminação pública, da COSIP, nos termos do artigo 76b do ato das disposições constitucionais transitórias, da Constituição de 88. Esse projeto é o Paulo que é relator, mas o vereador Zairo pediu vista. O projeto, então, está em discussão? Sim, discussão. Na verdade, eu emiti um parecer e gostaria que o relator incorporasse o meu parecer. Após a análise cuidadosa do projeto de lei do Executivo 15/2024, que propõe a desvinculação de 30% dos valores arrecadados pela taxa da contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP, que serão despejados em fonte de recursos sem vinculação alguma, resultando em um valor livre para gastar no que se queira. Como um cheque em branco, gostaria de apresentar um parecer alternativo, fundamentando minha posição. Primeiro, vereador Ferrarese, existe a falta de justificativa para a manutenção do superávit histórico da COSIP. Esse é o primeiro motivo para rejeitar esse projeto. O projeto de lei em questão não fornece uma justificativa clara e convincente para a manutenção do superávit histórico da COSIP. É imperativo que qualquer modificação na destinação dos recursos arrecadados pela COSIP seja devidamente embasada em argumentos sólidos, que demonstrem sua necessidade e benefício para a comunidade, vereador Paulo. Em requerimento apresentado pelo nosso mandato ao Executivo, eu tenho cópia aqui, o requerimento 97/2024, senhor presidente, foi questionado qual o valor mensal das receitas repassadas pelas concessionárias referente à taxa da COSIP, em Criciúma, nos últimos 12 meses, e qual o valor mensal das despesas de forma analítica nessa rubrica. A resposta do Poder Executivo ao requerimento, vereador Paulo, constatou que o município arrecadou, através da COSIP, nos últimos 12 meses, R$ 32.274.576,10, enquanto teve como despesas com iluminação pública, no mesmo período, R$ 25.708.013,28, ou seja, um superávit histórico de R$ 6.566.562,82. Detalhe para o fato de que foi solicitado ao Poder Executivo a descrição de forma analítica dessas despesas, o que não foi entregue, separando-as apenas pelas categorias de despesa corrente e despesa de capital. Caso o projeto seja aprovado, seria desvinculado 30% do valor de R$ 32.274.576, que resultaria num valor de R$ 9.682.372,83 desvinculados. Percebe-se, então, que o contribuinte está pagando um valor mais caro do que deveria em sua taxa de iluminação pública. Esse valor inflacionado gera um superávit histórico sem precedentes, para que, posteriormente, esse excedente seja desvinculado e o Poder Executivo gaste como quiser. Isto não deve ser aprovado. Segundo motivo para o meu voto contrário a esse projeto é a ausência de informações, vereadora Celita, sobre a necessidade de aplicação desse dinheiro em outras atividades. Não foram fornecidas a este vereador informações detalhadas, independente de a gente ter ido na prefeitura várias vezes, tentado buscar as informações, que demonstre a necessidade de desvincular 30% dos valores arrecadados pela COSIP para aplicação em outras atividades. Certo, vereadora? É fundamental que haja transparência quanto à destinação dos recursos públicos e que sejam apresentados dados concretos que respaldem a real necessidade de direcionar parte desses recursos para outras finalidades. O projeto não informa onde esse excedente será investido, vereador Rosseng, de que forma será investido,
Quais resultados busca obter com essa desvinculação, que materialmente retira quase 10 milhões de reais da arrecadação da iluminação pública e não se ocupa em informar como esses valores serão gastos? Em tempos em que o Poder Executivo de Criciúma se ocupou tanto em contestar estudos de impacto orçamentário e financeiro dos projetos dos vereadores, espera-se um estudo que apresentasse como esses quase 10 milhões da iluminação pública seriam investidos, o que infelizmente não aconteceu. É um verdadeiro cheque em branco para que se gaste como quiser, sem explicitar qual seria a necessidade de uma transferência tão alta de recursos de um lugar para outro. O terceiro motivo, vereador Paulo, para rejeitar esse projeto é a falta de apresentação de um plano de adequação da cobrança ao custo real da manutenção da iluminação pública. O projeto de lei não inclui um plano claro e abrangente para adequar a cobrança da COSIP ao custo real da manutenção da iluminação pública. A garantia de uma cobrança justa e equitativa é essencial para assegurar que os recursos arrecadados sejam utilizados de forma eficiente e transparente, atendendo adequadamente às necessidades da população. Através dos relatórios que o próprio Poder Executivo apresentou, constatou-se que a despesa anual com iluminação pública gira ao redor de 25 milhões de reais. Dessa forma, deveria existir uma adequação da taxa da COSIP cobrada dos contribuintes, que arrecadasse um montante próximo ao seu valor de custo e que não gerasse um superávit histórico que seria desvinculado em seguida. Caso fosse realizada uma pesquisa de opinião com a população de Criciúma, indagando se preferem pagar um valor mais caro na taxa da COSIP para o Poder Executivo usar o excedente em outras despesas que o contribuinte não conhece, ou se prefeririam pagar menos em uma taxa da COSIP adequada para arrecadar apenas o valor do custo da manutenção da iluminação pública, saberíamos qual seria a resposta. Diante do exposto, senhor presidente, nessa discussão, eu recomendo que o projeto de lei em análise seja rejeitado pela Comissão de Obras, em virtude da falta de fundamentação adequada e da ausência de informações essenciais para embasar a sua aprovação. Muito obrigado. Continue em discussão o projeto. Senhor presidente, eu, como relator, e não estou bem lembrado, Fabíola, se já tinha relatado esse projeto. Relatou a favor. Relatei a favor. Já relatou a favor e foi comentado, só para refrescar, que, na verdade, esse projeto não precisaria passar pela Câmara, que estão passando pela transparência, porque já tem disposição legislativa dizendo que pode ser feito dessa forma. Obrigado. Poderia ser feito por decreto. Obrigado, Fabíola. O meu parecer continua, é favorável, então, dei o parecer e não vou voltar mais atrás, é isso. Vereador Márcio. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Meu voto também acompanha do relator favorável. O vereador Zairo, pelo fato de Vossa Excelência não ser o relator, cabe apenas o voto favorável contra, sem que eu... Exatamente. Então, quando foi votado em comissão, foi colocado, está em discussão, melhor dizendo, continua em discussão. Então, eu é contra. Vereador Paulo, quer usar? O presidente, coloca em votação, né? Sim. É isso. Sim, mas eu quero ver se tem mais alguém para discutir. Eu concordo. Alguém, eu concordo com todas as colocações do vereador Zairo, né, vereador Zairo. Como é uma decisão de votar, de meu relatório ser favorável, pela necessidade, não conseguimos ver que o dinheiro aí parado era para ter mexido aí em toda a cidade, na iluminação pública, colocar lâmpadas de LED, luminárias de LED, na verdade, né, e ter melhorado a iluminação pública. Mas acabei não estudando muito sobre a situação. Sei que a iluminação pública da nossa cidade está sucateada, né, a nossa cidade está na escuridão, mas dei o meu parecer favorável, então
passo ao presidente e coloco em votação. Vereador Obadias, quer fazer uso da palavra em relação ao parecer do vereador Zairo? Não. Não, então, é só para reforçar o meu pedido que vote, então, contra o parecer do relator. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Não havendo quem queira... desculpe. Os favoráveis se manifestem e os contrários... Desculpe. Não, é que ela me falou e tirou minha linha de raciocínio. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Certo. Vou votar a favor do Zairo. Com o Zairo. Contra o... Sim. Não, está bem conduzida. Os favoráveis permaneçam como estão e ela permaneceu como estava. Hã? Você vai votar contra ou a favor do Paulo? Contra. Então, se manifeste, mas eu estou contando aqui com quem se manifesta, vereador. O vereador Obadias vai votar contra ou favorável? Ao parecer. 2 contra, 3 contra. Calma, Zairo. Vou votar contra. Se o presidente não vota, então fica 2 votos a favor, contra e 3 a favor. Tá bom? Então, o parecer do vereador Paulo, em relação ao PE 15 de 2024, foi aprovado por 3 votos a 2. Próximo projeto é o PE 21 de 2024, de autoria do Poder Executivo, e que altera dispositivos da Lei 8.538, de 22 de fevereiro de 2024, e dá outras providências. A relatora é a vereadora Celita. Por gentileza, vereadora. Boa tarde, presidente, a todos os vereadores presentes. Analisando o projeto, bem como o parecer jurídico da Casa, verifica-se que a proposição versa matéria da legislação legislativa comum entre Executivo e Legislativo, bem como privilegia o princípio da publicidade e transparência e o acesso às informações públicas, não interferindo na organização administrativa do chefe do Poder Executivo. Após a análise da matéria e considerando que o projeto em tela é matéria privada do chefe do Executivo e tem um interesse coletivo, emitimos votos favoráveis. Sou a favor. Em discussão, o parecer favorável da relatora Celita sobre o PE 21/24. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Palavra aberta para os colegas que queiram fazer uso. Então, não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada esta reunião.